Brasília. Hoje, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, deve receber a visita de mais parlamentares. O número é limitado pelo Supremo Tribunal Federal de poder ser apenas 5 por vez. Essas visitas devem ocorrer ainda durante a semana. Quem acompanha é a repórter Luciana Verdolim. Luciana, quem deve comparecer hoje? Qual que deve ser a movimentação? Olha, Thiago, a expectativa é de que pelo menos 5 senadores estejam aqui com Anderson Torres no batalhão da Polícia Militar. Isalci Lucas, o senador, Eduardo Girão tem a expectativa também de participar. E a avaliação que se faz, a justificativa inclusive para essa limitação de 5 pessoas por vez, é porque não se pode mudar a rotina aqui desse batalhão, que apesar de ter pessoas presas, está funcionando normalmente. Essas visitas só podem acontecer aos sábados e domingos. Ontem foram 5 senadores, hoje tem a expectativa dessa nova visita e o cronograma das próximas visitas será anunciado durante a semana. Por quê? Porque o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, ao negar o pedido da defesa de Anderson Torres, para que ele fosse transferido para um hospital penitenciário, ele autorizou essa visita dos parlamentares. Já são quase 40 parlamentares que fizeram pedido para que eles sejam recebidos, para que eles possam visitar Anderson Torres, que está preso há quase 4 meses aqui em Brasília. Qual que é a sinalização que a gente tem? Que o ex-ministro, apesar de bem de saúde, está debilitado, não dorme bem, está deprimido, está sendo acompanhado por uma psiquiatra e ele tem reclamado, ontem ele reclamou muito com os senadores que estiveram aqui, que ele se sente injustiçado, que na avaliação dele, juridicamente, não há motivo para a manutenção dessa prisão, uma vez que ele tem residência fixa, ele tem filhas menores, já foram feitos vários pedidos ao Supremo Tribunal Federal que foram até então negados. Os senadores lembraram, inclusive, que a Procuradoria-Geral da República já deu parecer favorável à libertação de Anderson Torres, mantendo aí medidas cautelares, como, por exemplo, a utilização de tornozeleira eletrônica, mas esse pedido nunca foi aceito pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e a sinalização que a gente tem é que os senadores vão pressionar institucionalmente o Supremo Tribunal Federal para que esse pedido seja concedido. Então, novo pedido de liberação de Anderson Torres deverá ser encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes ainda essa semana. Luciana, e outro assunto envolvendo Anderson Torres é de que ele deve ser ouvido pela PF sobre as operações que foram feitas pela Polícia Rodoviária Federal no dia da eleição no ano passado, quando ele ainda era ministro da Justiça. Qual a expectativa para esse depoimento? Já a data? Olha, a expectativa é de que esse depoimento aconteça amanhã, não aqui no batalhão da Polícia Militar, mas na sede da Polícia Federal aqui em Brasília. Esse depoimento já foi remarcado, quando ele foi marcado a primeira vez, Anderson Torres alegou que não tinha condições de prestar as alegações, esses esclarecimentos à Polícia Federal. Está marcado novamente para amanhã. O ministro Alexandre de Moraes argumentou o seguinte: Anderson Torres já foi devidamente avaliado por profissional médico que atestou que as medicações de Anderson Torres teriam sido ajustadas. Ele tem tido acompanhamento médico e teria supostamente condições de prestar esse depoimento. Não há confirmação ainda da defesa se esse depoimento acontece mesmo amanhã ou se será pedido um novo adiamento. São 2 casos completamente diferentes. Esse caso da Polícia Rodoviária Federal são aquelas blitz que foram realizadas no segundo turno das eleições presidenciais e a alegação, a crítica é de que as blitz teriam sido realizadas apenas para impedir que eleitores chegassem aos locais de votação, eleitores que no primeiro turno deram ganho ao presidente Lula nos municípios que tiveram a realização dessas blitz. O Ministério da Justiça na época se defendeu, a própria Polícia Rodoviária Federal justificou que as blitz foram realizadas para evitar transporte ilegal de eleitores, o que está previsto inclusive na legislação. Anderson Torres está preso aqui em Brasília por
por conta de um outro problema, aquelas invasões, né, aos prédios públicos no dia 8 de janeiro. Na época das invasões, ele era secretário de Segurança Pública, mas nem estava aqui em Brasília, ele estava em viagem de férias aos Estados Unidos. Assim que retornou ao Brasil, ele foi preso pela Polícia Federal. Então, o possível depoimento amanhã, a Jovem Pan vai acompanhar com a Luciana Verdolim, toda a nossa equipe. Até mais tarde, Luciana. José Maria Trindade, são inúmeros casos envolvendo o ex-ministro, ex-secretário, e ele continua preso. O que se esperar desse depoimento dele amanhã, Zé Maria? Todo mundo estranha essa situação, esse entubamento judicial do ex-ministro Anderson Torres. Olha, juridicamente fica difícil explicar essa prisão, né? Uma prisão preventiva que está se eternizando. Mas a investigação do Supremo Tribunal Federal diz que ele não pode ter contato com algumas pessoas, inclusive o senador Flávio Bolsonaro. A indicação é de que espera-se que ele colabore com a justiça, ele não está colaborando, é isso que está provocando essa resistência em assinar a soltura de Anderson Torres. Ele não tem o que falar, dizem a defesa dele, né? Os advogados, não tem o que falar. E aí cria-se um círculo muito complexo, que ele não tem como colaborar com a justiça, e a justiça está entendendo que ele está resistente e por isso mesmo decide continuar a prisão. Houve recentemente uma missa para Anderson Torres, a família dele não compareceu, mas muitos amigos dele compareceram. Há dificuldades pessoais, né, com família e também profissionais. Há um entendimento de que ele vai perder o cargo de delegado da Polícia Federal. A existência dele é esse emprego. Ele já contratou advogados específicos para essa área administrativa para evitar que a sua aposentadoria seja suspensa e que ele seja expulso da Polícia Federal, o que seria uma pena muito dura para ele, que evidentemente não sempre fez isso, não sabe fazer outra coisa. Mas o que está acontecendo é uma reação também política, porque me disse um dos advogados dele que fica difícil a defesa jurídica, então parte-se para a área política. Esse requerimento, com 43 dos 81 senadores, ou seja, a maioria absoluta, né, é uma reação política muito importante e forte. E o senador Magno Malta tem razão. Quem faz essa visita não é um senador ou dois senadores, mas o Senado Federal, um requerimento muito forte, né? Esta decisão de 5 em 5 eu acho boa porque para não tumultuar a prisão. Mas o certo é que ele está muito complicado e de difícil defesa, porque a defesa jurídica já não existe. Ô Zé Maria, até agora o Anderson Torres é o principal punido pelo 8 de janeiro. O nome dele deve ser levantado algumas vezes na CPMI, a gente pode aguardar isso? Sim, se a CPI funcionar, o primeiro nome a ser convocado é do Anderson Torres, né? Eles vão sacar o kit constrangimento porque ele é muito próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, e o governo terá maioria em plenário, então será o primeiro, com certeza, o primeiro nome a ser convocado para ir no plenário da CPI. Bom, a gente fala agora sobre